Gênesis, disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, aqui as pessoas ficam pensando que essa luz, ele fez a luz do dia e separou da noite. Agora, o que quer dizer luz e trevas na Bíblia, Porque quem fez o sol vai precisar de luz de vela, Então, a luz, quando ele fala luz, ele está falando de entendimento. É quando você compreende. É isso que ele veio trazer para nós. Por isso que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é caminho, Entre por ele, caminho por ele. Aí você precisa de quê? A verdade para caminhar junto com Jesus. Então, isso é a luz que ele veio trazer. A palavra diz que Jesus é a luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Ele dá direção, ele dá o melhor conselho, ele nos conduz. Então, o que acontece? As pessoas ficam querendo, resistindo, estribando, firmando no seu próprio entendimento. Quer dizer, separado da verdade e da luz do entendimento de Deus. Então, tudo na nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa atitude, há de passar pelo entendimento na palavra de Deus, porque aí vem o melhor conselho, E ele diz em João 4:9, a luz resplandece nas trevas. Olha bem, o homem por si mesmo, o homem é trevas, Ele tem ódio, ele tem inveja, ele tem obras da carne, ele tem facção, dissensão, contenda, tem cobiças, avarezas, tudo isso aí são trevas. Só que a luz de Deus, ele vai trazer o quê? Vai trazer todos os recursos que nós precisamos. Então ande na luz e siga a luz, A luz resplandece nas trevas. Então, por isso, a necessidade de oração contínua. Oração não é só você parar para, eu vou orar. Não, a nossa atitude permanente tem que ser uma atitude de oração. Por isso que ele diz oração no Espírito, ore no Espírito. Então, teu Espírito tem que estar aceso, Quer dizer, ele tem que estar vigilante em todo sentido. Tudo que você pensar, tudo que você sentir, toda inclinação, toda decisão, que você está tomando, está fazendo, está vivendo, ele precisa passar pelo crivo da luz. Quer dizer, leve à luz as atitudes, as decisões, levem à luz. Enquanto as murmurações, os julgamentos, as contendas, isso são obras de trevas, está na trevas. Agora nós temos que trazer o pensamento cativo, olha bem, pensamento cativo à obediência de Deus. A palavra fala que as armas da nossa milícia, é uma luta constante. Na natureza humana, o que o homem deseja e o que o Espírito Santo quer. Então, as armas da nossa milícia, ele fala de armas, quer dizer, ele nos deu recursos para usarmos, para quê? Para destruir fortalezas. Olha bem, o que é uma fortaleza? A fortaleza, ela se passa na mente das pessoas, As pessoas passam a crer, passam a sustentar decisões, a sustentar crenças, a sustentar atitudes baseadas numa fortaleza. Então a pessoa cria uma fortaleza na sua mente
e resiste à palavra de Deus, não traz o pensamento cativo. O que é trazer cativo? Trazer preso a Deus, né? Pedro fala, eu sou escravo de Jesus, né? Então, porque o pensamento dele agora é cativo a Deus, agora ele não nega Jesus mais, agora ele é cativo, ele é preso, ele é jungido. Então, dirigindo os seus pensamentos pela palavra de Deus. Olha bem, então as armas da nossa milícia, quer dizer, temos armas, temos recursos, né? A palavra de Deus nos traz os recursos, e para que, né, as armas da nossa milícia não são carnais, quer dizer, não adianta eu pensar como o homem natural, né? Agora nós não pensamos, né, como o homem natural. O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais porque eles são loucura. Então, as armas da nossa milícia não são carnais, não são conforme o homem natural, né? E elas são poderosas em Deus, quer dizer, elas vão surtir resultado, ela vai produzir o efeito para o qual Deus fez todas as coisas. Então, trazendo cativo o que? Para destruir fortalezas. Fortaleza, às vezes a pessoa pega, conhece a palavra, mas cria uma fortaleza. Quer dizer, não é bem assim, né? Vive diferente, pensa diferente da palavra, então porque criou fortalezas. Agora, pela consagração, pela oração, pela submissão a Deus, para deixar Deus dirigir o seu pensamento, porque tudo começa no pensamento. As atitudes que você toma começa no pensamento, é uma fagulha. E aí entra, né? Se a pessoa começa num pequeno desvio, ela vai se desviando mais ainda. E com sutilezas, o diabo, né, ele coloca afirmações na mente das pessoas, como se e a pessoa entende que é ela própria que está pensando, mas ela está, aí ela cria uma fortaleza em volta daquilo, quer dizer, nada demove, quer dizer, viu, olha na palavra, mas aquilo não se demove, continua insistente num pensamento que não é conforme o pensamento de Deus. Por isso que ele fala, para destruir fortalezas, né? Então que todas as nossas fortalezas sejam destruídas, né? Isso é uma oração. Eu nunca vi pessoas orarem assim: você destrói as minhas fortalezas, Senhor, para que eu trago o meu pensamento, eu trago o teu pensamento cativo, preso, jungido, né? Quer dizer, por que preso? Porque caminho que você não quer voluntariamente percorrer. Não é pensamento que você quer sustentar como verdade. Então precisa ser preso, né? Quer dizer, precisa ser conduzido, né? Fala assim, a palavra diz assim: não seja como a mula e o cavalo, né? Que precisa de cabrestos, né? Que precisa de ser amarrado pelo nariz para ser puxado para obedecer, né? Então a nossa obediência tem que ser voluntária, ela tem que ser voluntária, mas há uma guerra, é uma guerra. Então a nossa vida tem que ser repassada diante de Deus. Quer dizer, nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Aqui falou muito da presença de Deus. A presença de Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Então nós aqui devemos, né, nos amoldar aos pensamentos de Deus. Agora, há forças de toda a ordem, há fortalezas de toda a ordem que precisam ser quebradas, em quebrar as influências malignas, né? Quebrar os pensamentos. Até a palavra de Deus nos ensina até como pensar, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é de boa fama, tudo que é real, se algum louvor existe e se alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Por que ele fala das armaduras de Deus? Eu uso a armadura do crente, né?
O capacete, a espada, né? O que ele está falando? Um capacete, né? Capacete que protege a cabeça, né? O guerreiro, né, naquele tempo colocava um capacete para quê? Para proteger a cabeça dos golpes que vinham contra. Então, nós devemos o que? Proteger a nossa mente, a nossa cabeça, né? Por isso, meditação na palavra. A palavra vai lavando, vai limpando, vai tirando. Se nós temos atitudes que retratam fortalezas, elas precisam ser quebradas, elas precisam ser rejeitadas. E trazer todo pensamento. Você vai passar a pensar como Deus quer que você pense. O que Jesus veio fazer? Ele veio nos formatar. Você já viu o computador está cheio de vírus, está cheio de problemas, né? O técnico vai lá e apaga tudo, né? E ele põe um programa que ele quer ali, né? Quer dizer, ele formata, né? Ele faz de novo. Jesus veio fazer isso. Agora, nós temos uma natureza que é uma natureza decaída, é uma natureza propensa a transgressões, é uma natureza a ter altivez de pensamento, né? Quer dizer, altivez de pensamento, eu penso né, diferentemente do que Deus quer que eu pense, eu resisto em trazer o meu pensamento cativo à obediência de Deus. Então, né? Agora, isso, como que nós vamos conseguir o nosso pensamento? Né? Porque a mente tem asas, né? Reparou isso? A mente tem asas, ela começa a trazer pensamentos que não está legal, que é fora, né? Então o que devemos fazer? Eu trago meu pensamento cativo à obediência de Deus. Isso é oração constante, oração espírita. Eu corto esse pensamento, eu não abandono esse pensamento, eu não assino embaixo, eu rejeito. E se começa a ficar resistindo o pensamento errado, você fala, o sangue de Jesus lava a minha mente. Quer dizer, é uma batalha, é algo constante, é um policiamento. Por isso que ele fala vigiai, quer dizer, vigiai e orai. Então, é porque todas as nossas atitudes, as nossas decisões, ela começa no pensamento. E o pensamento, ele pode ser sugerido. O pensamento pode ser sugerido ou por demônios, ou pelo Espírito Santo, né? Ou por pessoas, né? Tem pessoas usadas por Deus e tem pessoas usadas pelo diabo, né? Então, ou pelo aquilo que nós vemos, né? O olho, a entrada, a porta da casa, são os olhos, né? Os ouvidos, né? O que você ouve? Vem uma afirmação diferente, uma afirmação contrária, o que não for de Deus, assim, a palavra diz o seguinte: ouvi tudo e retende o que é bom. Não vai agasalhar a afirmação, né, que outras pessoas disseram que não confere com a palavra de Deus. O que não é bom, o que não é justo, o que não é verdadeiro, o que não é de bênção, corta, seja para a tua vida, né, seja para a vida das pessoas. Então, a luz, né, resplandece nas trevas, que a tua luz venha resplandecer sobre todas as trevas. O que é treva? Trevas é a ignorância, porque a separação que a Bíblia faz é luz, né, que é o entendimento, que é a verdade na palavra, das trevas. O que é treva? Né? Trevas são toda altivez de pensamento, né? É toda sugestão, né, que não vem de Deus. É a ignorância na palavra de Deus. A pessoa ignora, ou a pessoa medita, mas não entende. Se ela não entende, a pessoa que não entende é como aquela semente que foi lançada à beira do caminho. Quer dizer, não entrou na pessoa, a pessoa não entendeu, a pessoa não compreendeu. Aí vieram as aves do céu e arrebataram. Veio o diabo e tirou
tirou. Então você, né, a palavra tem que ser guardada, a palavra tem que ser cultivada, ela tem que ser acompanhada de oração, de consagração, de temor de Deus e de uma guerra, é uma guerra espiritual. Essa guerra não é de armas, né? Ela é invisível. Então, como que nós vamos manejar? Através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele compara a palavra de Deus como, né, uma espada, que a espada é um objeto tanto de ataque como de defesa. Então, tudo isso passa no campo da mente. Então, por que as pessoas não se entregam a Deus, né? Por que não recebem os ensinamentos de Deus? Porque mantém fortalezas, né? Aí a pessoa vai lá, acende uma vela, achando que está fazendo alguma coisa para Deus. Chega no Natal, acende um tanto de luz, para a luz do mundo, mas não tem a compreensão que Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade, que Ele é o único intercessor, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e que Ele vem trazer o melhor ensinamento para nós. Ele vem nos conduzir no caminho reto, quer dizer, para acertar, para nós sermos elevados à estatura de varão perfeito. É isso, né? Então as pessoas ficam criando coisa. O outro foi lá, vou plantar espada de São Jorge, malmiquer, aquelas plantas, achando que está alguma coisa, mas não é isso, né? Enquanto o pensamento cativo à obediência de Deus, ele vai colocar a sua fé, a sua crença no que diz a palavra de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor nos cerca com alegres cantos de livramento. O Senhor guarda as portas de Israel. Quer dizer, é um mundo espiritual, um mundo invisível que passa pela nossa mente. Então a nossa mente vai ditar as coisas. Se nós temos comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus, nós estamos sujeitos a todo vento de todo tipo de conversa, de palavra, de sugestão, de crença. Então, né, eu sempre digo que nós temos que ter uma tesoura, né, uma tesoura espiritual. Vem pensamento errado, eu corta na hora, corta pela raiz, porque toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Eu arranco. É isso, nós devemos arrancar afirmações que vêm, né, sugestões das pessoas, ou pensamentos, né, que podem ser ditados, né? Os crentes são alvo desse tipo de coisa. Não, eu sou de Deus, eu não tenho problema nenhum. Não, tem sim, meu irmão. O diabo, ele não cansa, ele não para. Mas nós também não paramos, porque nós conhecemos o que a palavra diz: vigiai a todo momento, né? Então, um pensamento, uma fagulha, ele vai gerando uma fortaleza. É isso que precisa ser quebrado. Então, todo pensamento nosso que criou, né, uma proteção, né, um castelo de uma crença que não bate com a palavra, né? Ele se fortaleceu ali, então ele precisa ser quebrado, né? Então, mas nós temos arma para isso. Deus te deu arma para isso. Agora, pega estas armas, né, e lute com estas armas e quebre as fortalezas. É uma oração. Eu quebro as fortalezas. E fortalezas, ela não passa somente no campo individual, ela passa no ministério inteiro, ela passa numa cidade, ela passa numa nação. Qual tipos de valores ou de crenças que as nações, as cidades têm, né? Aí criaram-se fortalezas, mas aí nós devemos, né, em oração, em consagração, em jejum, em busca, né, quebrar as fortalezas, né? Tem fortalezas que são ignoradas. Olha bem, elas são ignoradas, né?
É o que o salmista fala: perdoa, Senhor, as minhas faltas ocultas, que a pessoa nem consegue discernir, mas pode em oração pedir o Espírito Santo, fala: me ensina, me mostra, né? Me revela aquilo que está, né? Aquilo que está me traindo no meu próprio eu, né? Na minha própria crença. Eu quero o pensamento de Cristo na minha vida, né? Então a luz resplandece nas trevas, quer dizer, aonde vem a luz, veio a luz, treva nenhuma vai prevalecer. Treva é o que? Ignorância, né? Desconhecimento. Esse desconhecimento ele pode ser inconsciente ou ele pode ser consciente, né? A pessoa não quer saber, a pessoa não quer. E entender que nós devemos ser submissos a Deus. Por isso que ele fala: as armas da nossa milícia não são carnais. Você não luta com a carne, com o braço, com a força nessa situação. Você vai lutar, né, anulando sofismas. Olha bem, anulando, destruindo as fortalezas, anulando sofismas. O que é um sofisma? É uma afirmação, né, que parece verdade, que convence a sua lógica, né, convence a lógica humana, mas que é mentira. Não, se você colocar na palavra de Deus, não vai casar ali. É uma mentira. Então, quantas mentiras nas religiões nós estamos vendo? Criaram sofismas. Sofisma vem do que? Do pensamento humano, vem da lógica humana, né? Por isso que a palavra de Deus: ai daquele que se estriba no seu próprio entendimento. A pessoa passa a entender por ela mesma, sem trazer o pensamento cativo à obediência de Deus, e achando que aquilo está certo e que é daquele jeito, porque é, né? Tem até um vídeo lá falando: por que é assim? Não, porque é, pronto, acabou, não tem argumentação em cima, né? Então, anulando sofisma e toda altivez, né? O que é uma altivez de pensamento que se levante contra a obediência de Deus, contra o conhecimento de Deus, né? Altivez é uma obstinação, né, que é contrária à palavra. A pessoa pensa, sustenta aquele castelo daquele tipo de pensamento em obstinação, em altivez. Por isso que já foi falado aqui, né? Passe a alimentar do leite espiritual. Seja uma criança. Quer dizer, a criança vai pegar na palavra, a criança espiritual vai pegar na palavra e vai crer na palavra. É isso que vai acontecer, porque ela é humilde. Agora, não podemos deixar o orgulho humano. O orgulho, ele sustenta as fortalezas, né? Você já viu a pessoa que você mostra a verdade para a pessoa resiste, a pessoa não quer, não é porque às vezes ela não entendeu, é porque o orgulho, né, sustenta aquela pessoa, porque a pessoa não de fato é verdade, né? Preguei certa vez com uma pessoa. Foi 2 anos diariamente, porque eu trabalhava junto, né? E pregava a pessoa, e eu não via na pessoa essa pessoa ceder, né? Aceitar, receber, né? Eu não via, só resistência, né? E eu, em oração, né, falei com Deus: falei: Senhor, 2 anos já, né? Todo dia, quase todo dia falando. Por quê? O que está acontecendo? Essa pessoa não se rende. Aí Deus falou comigo, deu uma resposta. Falou comigo o seguinte: falou assim, ele, né, que era um homem, né, ele não dá o braço a torcer na sua frente, mas lá no travesseiro ele está refletindo, né? Ele está se quebrantando, né? E a palavra de Deus não volta vazia, ela vai surtir um efeito, ela vai, né? Ela vai entrar, né?
mas o orgulho não deixa a pessoa reconhecer, né? Então, quando ali do nascimento de Jesus, foi anunciado que o povo que jazia em trevas viu grande luz. Olha bem, você já conseguiu ver a luz, né? Vai conseguir ver o entendimento. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se-lhes a luz. Então, né, que essa luz resplandeça sobre nós. Mas precisamos ter a humildade, precisamos ter o combate. O combate é uma luta para trazer, se eu trago o meu pensamento cativo à obediência de Deus, e ter uma vida de meditação na palavra, né? A altivez de pensamento, as fortalezas, ela leva as pessoas a resistir, né? A resistir no erro. A Bíblia chama isso de operação do erro. A pessoa está num erro, mas ela não consegue sair daquele erro, e sustenta e arruma afirmativas e arruma justificativas para sustentar o erro, né? Mas está no erro, e isso precisa ser destruído. Como vai ser destruído? Sendo lavado pela palavra, meditação na palavra de dia e de noite, e se sujeitando, né? Em oração. Quebra minhas fortalezas, Senhor, tira minhas fortalezas, dirige os meus pensamentos. Então, quando tem trevas, ignorância, está na região da sombra da morte, acha que está vivo, mas está morto, né? Acha que está na efusão do Espírito Santo, mas não está, né? Então, é preciso que a luz resplandeça. O julgamento é este, João 3,19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você vê, a luz está aí, o entendimento está aí, né? A palavra de Deus está aí, mas os homens passaram o quê? A amar mais as trevas. Quer dizer, né? A palavra de Deus, além de maravilhosa, de bonita, é esclarecedora e educadora em tudo, mas a pessoa passa a amar a treva. Ele quer treva, ela quer trevas, né? Quer ignorância, né? Não quer se sujeitar aos pensamentos de Deus. Pois as suas obras eram más, quer dizer, é melhor praticar o mal do que obedecer à palavra de Deus, né? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que sejam arguídas as suas obras. As nossas obras têm que ser arguídas, elas têm que ser exibidas diante de Deus, né? Elas têm que ser apresentadas no altar de Deus, porque a palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Leva ao altar de Deus, é isso, nós temos que levar a nossa vida, porque a nossa vida há de estar no altar de Deus, não é? Altar é o seguinte, é que Deus está ali regendo tudo, dominando tudo e sujeitando todo tipo de pensamento, todo tipo de atitude à vontade dele, de forma que, né, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quer dizer, aproximar da luz, né? Como você aproxima? Pela verdade. Não é acendendo luzes de Natal, não é acendendo luz de vela na sua casa. Tem que ser de 3 dias. Não, 3 dias está muito pouco, tem que ser 7, ou tem que ser 12, ou tem que ser 21. Meu Deus, né? Isso é ignorância, não? Isso não vai instruir a pessoa, né? Nós precisamos ser instruídos, nós precisamos ser educados, nós só precisamos ser ensinados. Por isso o Salmo 26, você vai lá, ensina-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me. Se você, né, vê a palavra sempre falando do ensinamento. Quando Jesus fala com Pedro, com Paulo, né? O que ele fala? Eu te envio aos gentios para lhes abrir os olhos,
para lhes abrir os olhos. Abrir os olhos é o que? Você enxergar a verdade, para que você, que o cego ele anda na escuridão, né? Ele vai abrir os olhos para que a pessoa tenha acesso à luz, né? Que é ao entendimento, para convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados em mim. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para a sua luz. Então, entendam bem a diferença entre luz e trevas, e não vai cair, né, num pensamento simplista e enganoso de que se você acender qualquer coisa ou encher de lâmpada vai surtir alguma coisa. As pessoas falam: Espírito Santo me ilumina, mas nunca pegou na palavra de Deus, não se esforçou nela, né? Ontem pregávamos nisso, né? Para buscar o Senhor de todo o seu coração, quer dizer, de todo entendimento. Para que isso ocorra, nós devemos nos interessar, nós devemos tomar atitude e não se importar com o tempo que está levando, né? Porque isso leva tempo, é questão de amadurecimento, é questão de repetição. A palavra de Deus, você não lê como um jornal, uma revista, leu e pronto, joga para lá. Não, você leu, releu, continua lendo e repetindo, e todas as vezes que você ler a mesma passagem, você vai ter uma luz, né? Uma luz, né? Deus vai lançar luz, não digo um pouco diferente, mas um ângulo, né? Um ângulo diferente sobre a mesma verdade. Então, nós devemos usar as armas espirituais para destruir as fortalezas, né? Porque tem muitas religiões, né? Cada um está falando uma coisa e juram de pé junto que a de fulano está certa, a minha está certa, a dos outros está errada. Por que isso? Porque tem fortalezas. Que criaram fortalezas? Criaram raciocínios humanos, né? Raciocínios humanos estribaram o seu próprio entendimento, e nós não podemos cair nessa de ter estribado no nosso próprio entendimento, porque o que o homem deseja? Qual que é a questão do homem? O homem quer se justificar, reparou isso, né? Quer se justificar sempre, quer passar um pano nas suas atitudes, né? Quer passar um verniz na madeira que já está cheia de cupim, né? Quer dar uma aparência boa a si mesmo, mas a nossa atitude não pode ser essa. A nossa atitude é derramar a nossa alma, levar a nossa alma a Deus, né? E Ele, como o maravilhoso conselheiro, vem a instruir o nosso pensamento, o nosso coração, e nós venhamos aqui a trazer o pensamento cativo a Ele. Por isso, Senhor, é isso que muitos oram: Senhor, tira de mim o que não é seu, né? Quer dizer, remove os pensamentos, remove as fortalezas, né? Seja destruída toda a altivez de pensamento, né? Seja destruído todos os sofismas, e traga o meu pensamento à obediência do Senhor, para a glória de Deus, porque aí sim é a questão na obediência, né? As pessoas às vezes criam muitas fantasias sobre obediências, né? Mas a obediência nossa começa no pensamento, porque o pensamento vai ditar as nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Jesus é a luz que vindo ao mundo e ilumina todo o homem. Amém. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas venhamos nós a amar a luz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças.